Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Vera Lapao. Sou muito grata pela tua presença ao ouvir esse vídeo, onde estarei dando início no dia de hoje, no dia 1º de outubro, às cartas de Cristo. Senti fortemente em meu ser, com a minha consciência divina, de que eu deveria também ser uma multiplicadora dessa informação, são as mensagens de Cristo. Quero ser uma colaboradora. Quero que esta mensagem das cartas de Cristo chegue a você e chegue a muitos outros. Porque eu creio que elas são as cartas de Cristo. Durante décadas, eu ouvi, desde a minha infância, que Jesus voltaria. E eu ficava a me questionar como seria essa volta. Será que ele vem em pé, todo majestoso sobre uma nuvem? Ou será que ele vai vir como um raio? E no meio do raio ele descendo, era tantas as imaginações. Mas eu fui crescendo e fui percebendo que não fazia sentido nada dessas ilustrações de imaginações da qual eu tinha. E eu sinto que a volta do Cristo é esta, as cartas dele. Quero que vocês entendam que essas cartas de Cristo, ele preparou o canal. Nós não temos o nome dela para que o mais importante ficasse sendo passado, a mensagem do Cristo. O canal foi preparado por 40 anos pelo próprio Cristo para que ela pudesse, porque é uma mulher, canalizar as mensagens e ela se permitir e não deixar a mente dela manipular as mensagens de Cristo. E você diz, isso é possível? Sim. Quando nós nos permitimos, quando nós nos abrimos. E ela ainda fala que muito ela tem feito. Ela estava passando, ela era uma agricultora. Ela passou por um processo de dificuldade muito grande, aonde ela pediu o Cristo para ajudá-la. E vendo essa permissão, foi daí então que Cristo começou a trabalhar com ela durante 40 anos. Então, vamos entrar nessa viagem, se permitam, estejam mais abertos, não reformule, ouçam. E toda vez que você ouvir os vídeos, pede o seu Espírito Santo, a sua centelha divina, a sua vida, o seu Deus interno, o seu Cristo interno a falar. Esteja comigo ao ouvir essas suas cartas. Eu preciso que, se for verdade, vai ressoar em mim. Então, é essa a proposta. E peça aí que você deixe seu like, ajuda a crescer o canal, para que outras pessoas possam alcançar. Deixa seu like, porque é entendido pelo YouTube que é um bom vídeo e que possa estar sendo divulgado. Então, a intenção é esta, de que outras pessoas tenham acesso a essas informações do Cristo. E vamos fazer isto, não é mesmo? Compartilhe, se inscreve e serás muito bem-vindo. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, ele diz, é o Cristo que diz: eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos, quando eu era conhecido como Jesus na Palestina, há 2000 anos. Ele também diz:
em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação, nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente, bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para a minha consciência espiritual tomar uma forma humana para poder falar diretamente a você. Desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-la em palavras. Ela é meu canal. Canal. Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer. Aqui é a mensagem da pessoa que canalizou o canal. Toda vez que vocês verem falar o canal, é a pessoa com quem o Cristo trabalhou 40 anos com ela para que ela pudesse passar esta mensagem. Ele pudesse usá-la para transcrever as suas mensagens, tá bom? Então vamos lá, a mensagem do canal. Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou este exercício espiritual de transmissão da consciência. O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo. E começou há 40 anos, quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeira. Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. O esclarecimento veio depois, seguido de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. Durante 7 anos, desfrutei do sucesso e de muita felicidade, para crescer na compreensão espiritual. Logo passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento e de forma dolorosa, aprendi suas lições e as transcendi espiritualmente. Uma noite, em resposta a uma prece pedindo orientação à presença de Cristo, se tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por 1 hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. 2 semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus. Eu me tornei curadora e o instrumento de algumas curas instantâneas. Entre 1966 e 1978, em um importante ponto da minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científicos e espirituais, agora explicados por ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões descrevendo eventos desde 1983 até 1984, os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão e experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para meu lar atual. Aqui, nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária. Algumas vezes em um contato claro e próximo com Cristo, e outras vezes afastada para reforçar minha fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos 4 anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional,
atingindo o meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro, de refinamento. Quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar e as cartas começaram a tomar forma. Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem em outra literatura, embora nos últimos anos certos escritores tenham obviamente tirado grande parte de suas próprias inspirações da radiação da verdade e da consciência de Cristo. Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente o canal, nada mais. Agora eu vou falar para vocês o sumário de cada carta. A primeira carta, Cristo fala de suas razões para ter retornado e ditar estas cartas. Diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Diz que não existe o pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. Ele descreve as 6 semanas que passou no deserto e o que realmente aconteceu, o que ele aprendeu e como o conhecimento o transformou de rebelde em um mestre e curador. Na segunda carta, ele continua a história de sua vida na terra, o retorno com sua mãe para Nazaré e a recepção que teve, sua primeira cura em público e a tremenda reação, a escolha dos discípulos, seus verdadeiros ensinamentos. Na terceira carta, ele continua os incidentes de sua vida, os ensinamentos, a consciência de que seu tempo na terra seria abreviado pela crucificação, as coisas que ele fez para provocar a ira dos líderes religiosos judeus, o que realmente aconteceu e que foi dito na última ceia, a atitude dos discípulos e a verdade em relação à sua ascensão. Na quarta carta de Cristo, ele retoma o fio de seus ensinamentos na Palestina e diz que ele, Maomé, Buda e todos os outros mestres continuam a desenvolver-se espiritualmente, até que todos tenham ascendido à consciência crística. Cristo fala da verdade a respeito do relacionamento sexual, dizendo que a atitude entre os homens e as mulheres vai finalmente mudar. Haverá progresso espiritual e nascerão crianças com um novo potencial espiritual. Nas cartas 5 e 6, Cristo começa a explicar os verdadeiros processos da criação. Ele faz alusão às crenças da ciência e das doutrinas religiosas, as rejeita e define a verdade do ser. Menciona a verdade a respeito do ego humano, o meio para individualização terrena e, portanto, necessário, mas também fonte de todo sofrimento. Na carta 7, explica a verdade a respeito do ato sexual, o que realmente acontece espiritual e fisicamente, como as crianças nascem em diferentes níveis de consciência. Explica o lugar do homem e da mulher na ordem do mundo. Na carta 8, Cristo explica a realidade dos homens e das mulheres, como viver segundo as leis da existência e como entrar em um estado de bem-aventurada harmonia, de ser no qual todas as coisas são abundantemente providas. A saúde é restaurada e a alegria se torna um estado natural da mente. Cada indivíduo pode alcançar este estado interior de bem-aventurança e a paz se torna então a norma. Carta 9, o Cristo alinha as conclusões de suas outras cartas e diz claramente às pessoas como superar o ego, como ganhar a verdadeira autoestima e experimentar a alegria da paz interior. Ele fala do racismo e dá uma mensagem pessoal de coragem e amor para todos aqueles que foram atraídos por suas cartas. Bem, essa é a proposta desses áudios, vídeos áudios,
para que vocês possam ter o conhecimento dessas cartas. Mas sugiro a vocês que, se puderem adquirir o livro, seria muito importante, porque o livro, ele tem que ser algo a nos guiar, sempre a nos relembrar o que devemos. Nós estamos aqui num só propósito, para crescermos, para nos evoluirmos. No propósito daquilo que realmente nós simplesmente concordamos, fizemos um acordo para que estivéssemos aqui. E eu desejo a vocês uma boa leitura. Eu abençoo a leitura de vocês, eu abençoo a consciência de vocês, eu abençoo o seu permitir, pois a paz começa comigo, a paz começa contigo, e juntos somos mais. Aloha!